concordaria com uma redução obrigatória do valor das viaturas em Portugal, sendo que o táxi tem esses incentivos. No caso, é um incentivo para o TVDE, né? Mas aí eu imagino que enquanto puder slot, enquanto puder viatura particular, não tem como você beneficiar uma viatura, mas que seria que seria uma boa, isso que o Bruno falou, realmente seria. Não, isso sem dúvidas. A questão aqui está numa questão, nós já debatemos isto, com quem de direito também, a nível governamental, a questão é que o apoio para ser atribuído é atribuído neste momento a transportes públicos. Não há ainda nenhuma lei que atribui qualquer tipo de apoio ao privado. O que é que acontece aqui? Em todas as apresentações de soluções que nós temos apresentado a quem de direito, é colocada esta barreira. Somos confrontados sempre com esta situação. Não estava para fazer uma público-privado, por exemplo? Aqui certamente irão fazer aqui uma adaptação, porque nós também temos noutro setor, e acredito que o nosso Estado, mas isto tudo, acredito que ele o faça, mas tudo depende de nós. Não depende de mim, não depende de si, depende de nós todos. É a união. É a união. Tem um ditado é uma convergência, depende de nós todos. Que a união faz a força e a gente nunca perde. Nós podemos ser todos muito pequeninos, mas se nos unirmos e convergirmos todos no mesmo objetivo, vamos conseguir. Sim. Mesmo que alguns não concordem, mas a maioria está ali, está vinculada àquele projeto. Sim, eu acho o seguinte, que nós temos que aceitar a democracia. Nós temos, vamos supor, 55 mil motoristas que fizeram curso, mas só 20 mil rodam. Esses 20 mil não vão pensar igual. Não vão. Mas se respeitarem a opinião da maioria e lutarem juntos, porque se a maioria ganhou, isso não é democracia, não é maioria? É democracia, sim. Se a maioria, exato, ganhou, assim. E vai todo mundo pressionar, consegue. Mas o problema é que nesse momento essa minoria que perde, ela não continua junto e pior, ela começa a atacar a maioria. Sim, aí e depois começam realmente a discutir quem é que faz uma coisa. Temos o caso do económico, não é? Sim. Pois é, vou falar, seria o próximo pergunta aqui. Vou só terminar esse raciocínio. Por exemplo, um presidente, quando ele é eleito com 100% dos votos? Não há. Mas ele governa para todo mundo. Exatamente. E por que mesmo a gente tendo divergência, a gente não consegue mirar para o mesmo lugar? Já. Essa é sempre a pergunta. Pois ela começa a ser retórica, né? Começa a não ter resposta. Vamos sempre chegar sempre ao mesmo objetivo, que é a razão das pessoas não comungarem todas do mesmo problema. Porquê? É aí é que temos que aprofundar essa questão. Quando nós falamos em exploração, que eu não gosto muito de falar nesta palavra, porque a exploração para mim é uma coisa completamente diferente. Eu vejo a exploração como uma obrigação imposta. Alguém que lhe é imposto para fazer aquilo. Outra coisa é impor algo e deixando à liberdade da pessoa tomar a decisão. Sim. O motorista é livre de trabalhar com as tarifas que quer. Mas depois ele vai dizer, pois, mas se eu não ligar ao server eu não trabalho. Sim. É o que mais, essa é a resposta de um almanaque, né? Pois, de olhar no dicionário, essa é a resposta. Olha ali e diz, mas assim não trabalho. Pronto, mas afinal não há nenhuma exploração. Não há clientes para pagar ao preço. Se lhe ofereces outra coisa, o cliente vai procurar o mais barato. Sim. Não é? Porque o serviço é o mesmo, o motorista é o mesmo, isso que eu ia falar o agora. carro é o mesmo. É zero diferença. Por exemplo, tem essas águas aqui. Do Pingo Doce. Pingo Se Doce, você chegar lá na Cova, temos outra mais pequenina. Não, essas duas aqui. Você chega lá no Pingo Doce. Essa custa 15 cêntimos a unidade. Já essa aqui, que é a irmã gêmea, está até no mesmo pacote, custa 9 cêntimos a unidade. Qual você levaria? A de 9? 9 cêntimos. Mas não tem diferença nenhuma. Claro, não tem. Pois é, agora o que eu falo sempre aqui com todo mundo que vem aqui, que é a minha ideia, o que eu tenho em mente, eu não acho errado o low cost. Esse é o pensamento. Só que todo mundo me acusa por eu falar isso. Só que deixa eu pôr o meu pensamento por que eu não acho errado o low cost. Eu não acho errado o low cost se ele carregar no máximo 2 pessoas e sem bagagem. Daí você põe o Panda, o Citroën C1, o Smart Fofó, sei lá, são 2 pessoas e sem bagagem. Porque se você pega um carro de 5 lugares normal e põe ali 2 pessoas, também não é justo ela pagar para andar sozinha num carro que 5 andaria. Já que você tem que ter um low cost, já que é obrigatório ter, o melhor era não existir. Mas se existe, coloque carros específicos para isso. Não põe o Scenic 7 lugares e o Panda no mesmo balaio. Mas eu aí não posso concordar totalmente com a sua opinião. Lógico. E eu passo-lhe a explicar porquê. Porque
e você anda na rua como eu, Sim. e também tem experiência, 60% a 70% dos passageiros que nós transportamos é uma ou duas pessoas. Sim. Sim. Quer dizer que todos os outros veículos de médio conforto Sim. iriam perder mercado. Qualquer dia andamos todos de trotinete a transportar pessoas de trotinete. Esse pensamento meu é na obrigatoriedade de existir o low cost. Sim. Não obriga. Sim, Para mim, por exemplo, hoje é inviável você falar para a plataforma e falar, tá bom, vou tirar. Ela está mais para baixar do que para tirar. Não, porque a relação oferta-procura é tanta que eles não têm como tirar. Pois é. A disponibilidade do motorista está lá. Pois é. Você lembra do XS na pandemia? Sim. Que o low cost virasse um XS, então uma pessoa só, porque andar duas já é mais normal do que andar uma só. Exatamente. Por exemplo, se quer pôr uma pessoa só no Mas carro... eu diferenciar no carro, eu ligava ou desligava se eu quisesse. Eu diferenciar no carro, nunca. Não. Agora, na pessoa, sim. Sim, na pessoa. Agora, era uma pessoa, agora é diferenciar. Depois a pessoa, o carro que lhe calhar é que calha. Sim. Se é o meu, que é de uma marca, se é o seu, que é de outra marca, se é o seu, tem um conforto diferente, mas se eu ligo naquele sítio, o que é que... E bem, atenção que nós também temos de ter aqui um consenso. O que é que muitas das vezes, ao baixar a tarifa, a justificação das plataformas, e bem, que eu também estando do outro lado, nós temos que ter outra visão, porque nós temos um parceiro, nós nunca nos podemos esquecer que as plataformas é nosso parceiro. É parceiro tanto do motorista, sim, como é do próprio parceiro, empresa, que é dona dos veículos, não é? Ou que pelo menos tens os veículos registados na sua empresa. A plataforma é nosso parceiro. A questão aqui é que a plataforma impõe-nos situações que tu ou aceitas ou não trabalhas. Pois é, o aceita, ninguém pode deixar trabalhar. É. Ou seja, eu aceito ou aceito. Ou aceitas, não é aceitas, porque isto agora, com esta questão, com este tipo de linguística que as pessoas implementam, já não é uma imposição, sim, é uma decisão. Eles dão-te, é o mesmo que te dar uma ferramenta que possa prejudicar. Entre o zero e o seu salário. Exatamente, os económicos, muitas das vezes, que eles dizem que devia ser utilizado no menor fluxo de pessoas. E eles, quando lançaram, dão esta justificação. Mas deixam aquilo sempre aberto. Sim. É que eles tivessem um horário o problema só específico que para ligar aquilo que eles tinham. O algoritmo podia fazer isso. Mas eles deixam aquilo sempre aberto. É claro que o motorista, na sua necessidade, o seu dia a dia, porque quando eu falo em exploração, uma pessoa a pagar 400 euros por um quarto para dormir, o que é isso? O que é que vocês chamam isso? As pessoas chamam exploração, o que é que isso se chama? Super exploração. Eu não sei, eu pergunto. Quando eu transportei esta semana 2 pessoas que foram visitar um quarto para viver, eu estou a falar em 400, eles até me falaram em mais, que eu nem quero acreditar. Mas 400 é o que todos nós por aí vimos. Para viver, 400 euros. Para dormir, é que nem uma cozinha a dividir por todos. Sim. Então isso é o quê? É que se nós vamos partir para chamar a exploração a tudo, então temos que inverter a posição. Temos que saber, então, temos que começar pelo lado inverso, que é para a pessoa poder ter condições de pagar esses 400. De pagar e de conseguir viver em Portugal, neste caso eu falo de Portugal. Ou seja, para essa pessoa o ordenado mínimo não funciona. Para ela poder dormir e alimentar-se ao preço da inflação que as coisas estão a ter, a batata, o arroz, o azeite. Então, mas esperem, mas o que é exploração? O ser humano. É que depois, eu não gosto muito de falar de exploração porque há muita coisa para se mexer. Sim. Não é no TVD, exploração do TVD, não é no TVD. Exploração abrange muito mais. Abrange mas todos os setores. Porque as pessoas trabalham por necessidade, porque alguém, para elas viverem, lhe impõe responsabilidades pelo empréstimo ao banco. A inflação agora do banco, você que tinha um empréstimo deixou de pagar 700 euros e passou a pagar 900. Pois é. Então, eu ainda não vi nenhum milionário que fala, eu trabalho aqui porque eu curto mesmo, porque eu gosto. Geralmente é porque é necessidade mesmo. Né? E outra pergunta... São visões e cada um terá... O comentário aqui foi para a gente alertar as pessoas, para ver se elas deixam de fazer o low cost.
Sim, Os sim. motoristas, no caso. Porque é uma decisão do motorista, é uma decisão. Mas para esse é o mim. problema. O problema é quando você deixa a decisão pro motorista. Por exemplo, a gente está falando em união. Nesse momento, nós não conseguimos abranger os indo-hispânicos. Hoje, raramente eles participam de algo conosco. Raramente eles estão junto, né? Você para numa rodinha no aeroporto, não se misturam pelo idioma, por modo de pensar. E Não, agora, não digo que é eles que misturam a gente, a gente mistura mais eles. grave. Os problemas ainda Exato. ainda- Como chegar também? Porque o que a gente percebe é que os low costs atingem muito essa classe. Atinge. Pois é. Atinge, Se a gente não consegue conversar lá, como mostrar que está errado? E outra, mostrar que está errado é no nosso ponto de vista também. Ele nunca vai perceber. Porque se ele mandar daqui 100 euros para o país dele, Chega lá a 500, é uma fortuna. por exemplo, Não é? Ele nunca vai perceber. Ele E vai outra perceber coisa, o meu vai ponto de trabalhar. vista. Aqui tem que ser o nosso próximo, voltamos a repetir sempre, Sim. tem que ser o nosso próprio Estado a regulamentar Sim. um valor mínimo por quilómetro e tempo. Sim. Que nós sabemos quando nos cai aquela viagem é um valor mínimo e aí automaticamente já regula tudo, porque depois as aplicações já não podem fazer estes económicos porque há um valor mínimo a ser cumprido. Sim. O problema é que neste momento não há um valor mínimo, é o mercado que define o valor mínimo. É o rapaz que está lá atrás do computador que dá É o enter e que decide. há 10 ofertas, então vamos aumentar isto. Carrega no botão. O motorista vai ganhar mais €1. Não, então agora estão aqui 50 carros parados. Então, mas pá, há 10 minutos que não há um pedido. Então, Pois. isto vai-se baixar, para amanhã já se vai baixar porque Já não rodou. a procura e a oferta já é diferente. Pois é. Depois a outra plataforma vai atrás para ir ganhar o cliente da outra plataforma. Nós vimos que agora, neste momento, você também sabe perfeitamente que as plataformas sofreram aqui alterações, né? Do próprio cliente. Pois. Um cliente que era de uma plataforma deixou de ser e passou a ser de outra. E outro cliente certamente está a outra plataforma para chegar aí, portuguesa, Porque o cliente também. que certamente... A do Gaia? não vou falar, eu não falo, eu tento evito falar, mas já entrar em contato comigo e falo com as pessoas também sabem a minha dedicação. Sim. E depois acabam por falar comigo. E está para entrar outra plataforma com porcentagens diferentes e com ideologias diferentes. Será que vai dar resultados? Esperamos bem que sim, que se a ideologia se conseguir implementar. Tem acesso a uma informação, mas não sei se é a mesma. Depois até a gente troca ideia em off, mas... não, porque não quer estar a fazer publicidade a nenhuma marca. Exato. Nem sequer, não é esse o objetivo. Exato. Eu estar aqui a falar é só mesmo a informação que tem algo para chegar. Sim, é uma informação que tem algo para dar, que se vai ser boa ou não. Os princípios que me transmitiram são bons. Dão. Mas ninguém mostra o seu produto falando só a parte ruim também, né? Sim, mas nos princípios é que isto também é muito pouco para esconder. É que nós depois vamos olhar aqui para uma vertente empresarial. Isto é o melhor negócio para qualquer empresário. Pois. Repara. O dinheiro faturado, você pode fazer, o TVD, a nível empresarial, você pode fazer uma firma com 5 sócios, que ninguém consegue roubar nada a ninguém. Porque o dinheiro chega certinho às plataformas, as plataformas é transferidas para as contas, os seus impostos terá que os pagar a nível da empresa e não há a vender um produto que o empregado vendeu por fora, que você teve o prejuízo do produto. O que pode acontecer é o motorista fazer uma viagem por fora, porque tem um cliente amigo, sim, e você não saber. Mas também tem o método GPS, que hoje em dia utilizam muitos. Mas aí depende muito, por exemplo, se esse rapaz está com um carro alugado, você não quer saber quantas corridas ele faz. Faça 50 por fora. O problema é ser com a polícia, porque isso é transporte clandestino. Exatamente. Agora, se for a comissão, mas aí entra o problema. Se for o da comissão, como que você vai virar para alguém que não paga o gasóleo, que não paga o carro, que não paga o seguro, que vende a mão de obra só, que o low cost é ruim? Ele ganha metade do que ele fizer. Se ele fizer 200, ele ganha 100. Mas depois eles não. Mas o custo é todo da empresa, porque é comissão. Repara, nós socialmente, sim, mesmo cá em Portugal e na Europa, pensamos sempre num negócio como um investimento que seja rentável e que venha daí a verter algum lucro. Sim. Estes motoristas não vêm a pensar no lucro. Eles vêm a pensar na sustentabilidade deles aqui, que lhe é exigida, que é 400 euros ou 500 euros por um quarto, a alimentação que têm a pagar, e para mandar para lá 100 euros. Sim. Não interessa se vão trabalhar
10 horas, 15 ou 20. Eles imigraram para trabalhar. Mais a responsabilidade que eles tiveram, depois quem os trouxe, como os trouxe, se tem depois pressões familiares lá ou não tem, porque há muita história que depois aqui se fala sobre estas questões. Eu vejo muito dizer de passaportes travados. Exatamente. Mas aí aquilo que você falou, não desminto, mas também não sei se é verdade. É daquelas coisas que quem fala terá que as assumir. Eu também não quero muito falar sobre isto. Mas a verdade é que eles não pensam na parte. Tu estás a ter prejuízo. Eles não pensam assim. E mudar esta mentalidade para quem tem uma necessidade de responsabilidade, de ter que viver cá, se não é posto na rua, depois está ilegal, acontece-lhe alguma coisa, como é que é? Depois já não recebe o subsídio do Estado, depois o registro do Estado, depois porque ele tem que estar num sítio para viver, depois tem que mandar para a família 100 eurozinhos. É difícil a gente falar. Ou é o nosso Estado, permita-me, desculpa, ou é o nosso Estado a regulamentar um valor mínimo realmente por esse tarifário. Sim. E aí, já mesmo que as pessoas queiram, não o vão fazer. O low cost vira o valor mínimo. Um valor mínimo, tem. E o valor mínimo do low cost tem que ter um valor mínimo de sustentabilidade. Por isso é que as plataformas dizem que é sustentabilidade, porque não fazem um custo à atividade num todo. Não é? Porque eu, em primeira instância, a lei está muito mal, a lei 45 de 2018 está muito mal em muitos pontos. Eu, para iniciar o processo de TVDE, primeiro vou pedir a licença, depois tenho que adquirir os veículos de uma forma ou de crédito, ou com as minhas poupanças, ou realmente com o contrato de aluguer, e só depois de ter o veículo e ter a licença é que eu me vou restar nas plataformas, correndo o risco de ser aceito ou não. Automaticamente eu já tive um investimento e estou-me a endividar. Sim, não tem como se inscrever na plataforma sem investimento. E a plataforma não lhe dá uma autorização sem primeiro lançar os documentos todos e o carro. Só depois. Também temos conhecimento de manifestos de pessoas que se endividaram e passado um mês ficaram bloqueados na plataforma. A razão ainda está para discutir. Também temos outro grupo, mais tarde podemos falar. Sim, vamos falar dele. Mas a verdade é que muitas das vezes está aqui a Lei 45 de 2018. Tem que ser a Lei 45 de 2023, 2020. Ela ajudou muito em 2018. Ver regulamentar alguma coisa. Só que agora ela precisa de atualizar. Atualizada, ajustada à realidade neste momento. Era impensável, eu pelo menos não, em 2020 ter esta imigração em 2023. Eu nunca pensei. Vi tanta gente de países linguísticos diferentes que correm riscos enormes, que se expõem a situações dramáticas socialmente, que nós na nossa cultura não permitimos a ninguém a viver assim. Em outras é normal. E depois aceitamos que as pessoas venham para cá viver 20 pessoas no mesmo apartamento, 10 pessoas no mesmo apartamento, quando nós, na nossa cultura e na nossa legislação, não o autoriza, mesmo nos contratos de renda. E depois parece que há aqui uma inoperância das entidades que sabem das coisas, mas não querem agir. Pois é. Eles sabem, porque hoje tudo se sabe. Não é pelo... Não é a esconder. Não sei se você conhece o ditado efeito borboleta. O que você faz aqui ele é muito maior depois pelo efeito. Pelo efeito. Nesse momento, se você tirar, pensando como governo, vamos fechar a porta para esse monte de pessoas do TVDE. Onde isso vai estourar depois? É na rua? Certamente, é a visão que eu tenho. Certamente. É nas praças? E o que fazer com o turismo? Aquele monte de gente a dormir na praça? Sim, aquilo vai ser um bocado, será um bocado complicado. Mas aí terá... É porque aí já não está mais no nosso... A comunidade europeia assim nos obriga a receber também, não é? Exato. Porque certamente o Estado tem acordos com a comunidade europeia. É porque a gente fala muito superficialmente, às vezes até Nós superficialmente não demais. damos a razão porque é que as coisas estão a acontecer. Nós Olha, devíamos de aprofundar. Tem uma senhora, é a Fernanda Lacerda, ela acompanha sempre os meus podcasts e ela está dizendo, boa noite. Minha pergunta é, será obrigatório falar português? Isso nós já falamos bastante, fica até meio limitado, a gente não consegue, porque a lei não diz que é obrigatório, mas também não diz que é, né? Não, a lei, o teste obriga a ser em português, mas depois não obriga a pessoa que faz o teste a falar português. E aqui... Mas está na lei que o teste tem que ser feito em português? Em português é. Mas está escrito... Mas não obriga que a pessoa saiba falar português. A questão é que a lacuna, depois juridicamente, cada advogado interpreta a lei e o jurista conforme o seu interesse. É claro que
as plataformas têm um poder de interpretação da lei completamente diferente da nossa. Tendenciosa, no caso. Não é? Porquê? Para proteger a rentabilidade delas. Agora, falando com a Sra. Fernanda, não é? Sim. Falando na pergunta que ela está a fazer, isto é da responsabilidade do nosso Estado, não tem nada a ver com mais ninguém. É um documento federal. É um documento atribuído por uma entidade estatal, que é o IMT, sim, que o exame é feito numa escola que é licenciada e autorizada pelo IMT. Se alguma coisa está errado, é entre a escola e o IMT. Ou seja, não é um documento qualquer, é um documento do Estado, é uma identificação. É uma entidade do Estado que emite o documento. Automaticamente, nós não podemos estar a julgar as pessoas quando dentro o controle do próprio Estado está-se a excluir dessa responsabilidade. Está-se a retirar dessa responsabilidade. É das escolas, eles fazem o exame das escolas. Sim, mas quem que homologa a escola? Então, mas a escola, se está a fazer, temos que perceber, agora, porque voltamos à questão do online. Sim. A questão do online veio prejudicar, veio facilitar, ao mesmo tempo veio prejudicar. Olha, eu tenho um motorista no meu grupo, eu tenho um grupo de membros, eu tenho um motorista que ele é português, morava na França, que é o Tiago, e se eu não me engano, ele fez o curso TVD da França, antes de voltar para Portugal. Sim. Ele era imigrante e voltou. Nesse caso, foi muito bem usado o curso, porque é um rapaz português que realmente fez o curso, e tudo, e trabalha, e hoje virou operador, mas nem sempre a ferramenta é usada totalmente por bem, né? Não é pelo bem. Por outro lado, esse foi pelo bem, e certamente há pessoas pelo bem, mas certamente também houve outros a fazer exames online que não eram eles a fazer a cruz. Eles estavam lá figurinos, até podiam estar presencialmente na câmara, mas tinham alguém ao lado, como nós podemos ter aqui atrás da nossa câmara, a dar-nos outro tipo de indicações, não é? Pois é. E nós não sabemos. Pois é. Outro ponto de vista também da Fernanda foi, na minha opinião, deveria existir limites de carros por operador. É aquilo que a gente falou, da contingência. Sim, é isso. Na hora de abrir a empresa, você não é obrigado a declarar um valor para a empresa TVDE, correto? Para o operador. Não é obrigatório. Será? Por exemplo, é um pensamento meu. Certo. Se você quer ter 200 carros, você deveria, então, sei lá, 50 mil euros. Será que no abrir empresa, a gente já não limitaria a quantidade de carro que cada uma empresa teria e depois você juntasse dinheiro, alguma coisa, quisesse mudar o patamar da empresa, trocaria ali como diz esse dinheiro de início da empresa, quando você vai até esqueci. Na hora, se a empresa na hora, está falando. É na empresa na hora, você tem que declarar o valor que você tem para a empresa. Nós neste caso, não, agora deve pôr €1. O Estado já chegou ao ponto de pois é, mas se você pôr €1, você fica limitado a 5 carros, vamos supor. Se você pôr 10 mil euros, você tem 2 carros. Sim, era uma do capital social da empresa. Exato, desculpa, eu tinha esquecido essa palavra. O capital social da empresa. O carro ser de acordo com o capital social. É uma das decisões que o Estado terá que tomar. Se realmente... Porque hoje eu abro a empresa com 0 de capital e põe 300 carros. E nós temos, atenção, quando nós dizemos, a lei não permite, nós temos, noutros setores, limitações para realmente desenvolver os projetos. No caso do futebol, nós temos. Os agentes de futebol têm que ter seguros de responsabilidade civil e têm que ter realmente um fundo de maneio já depositado como segurança para conseguir fazer os contratos. Não é só ir fazer, né? Não é só fazer, não é só ser agente de futebol, isto não é, eu sou agente de futebol, isto não é assim. Isto é uma coisa que eu também tenho algum tipo de bagagem, porque também já pertencia a outra associação também, quando fui dirigente, que eu sou muito a favor do associativismo. Eu acho que a parte do associativismo, como sou de outra área também pertenço a outra direção de outra área, eu acho que o associativismo é o equilíbrio da sociedade. É o equilíbrio para conseguir transmitir ao governo e a quem regula o setor as necessidades de quem trabalha no setor. E é muito importante o associativismo, seja a associação que for, tem que ter número, tem que ter pessoas e tem que se fazer representar com um número significativo para ser respeitado. Senão, nunca vamos ser respeitados. Pois é, continuar a falar aí na faturação, que é o que a gente tem falado sempre. A gente pega muito com as plataformas que elas ganham muito. Eu não sei o investimento dela, mas esse é o problema. Eu consigo falar que ela ganha muito sem saber o investimento dela. É verdade. Pois é. Mas o que seria uma taxa justa assim, para o motorista? O que eu acho, o que eu considero,
Eles certamente devem ter outras contas para apresentar, não é? Sim. Mas nós também nunca sabemos, ninguém nos apresentou Exato. qual foi o É investimento. tudo especulativo. É tudo especulativo. Realmente, o que eu sei é que em qualquer ramo de comércio, que eu sempre, felizmente, desde os meus 22 anos que sou empresário, eu trabalho por minha conta. E tenho empresas e tenho outras coisas. O que é que eu quero dizer? O que eu sei é que para um distribuidor de indicativo, no fundo é indicativo, não tem um produto, é que ele não vende um produto, ganhar 20% ou 25% É um serviço. Né? é muito. Ele vende um serviço. E o serviço é de indicação, porque É de ela também não indicação. capta o cliente. É de indicação, porque o cliente registra-se na plataforma, pede o veículo, a plataforma distribui, Te contrata. me contrata, porque tanto lá está, não é? E automaticamente me vai atribuir aquela viagem daquele passageiro. O que é que quer dizer? Eu acredito que no mundo da tecnologia aquilo tenha custado um valor significativo. Agora acredito que neste momento o custo... Um quarto é muito, né? O custo, um quarto, 20, até 20%. Para mim o valor justo, o máximo, era 15%. A lei... Na pandemia, eu acho que a Bolt era 15, não era? Baixou muito na sustentabilidade. A Uber nunca mexeu, mas se eu não me engano... Não, ainda mexeu também. Mexeu, quando mas eu não mexeu comecei na tanto. Bolt, é porque eu não, Mexeu. na época o Panda não andava de Uber. O Panda era só Bolt. Era só Bolt. E a Bolt era 15. Era, mas só nos Pandas, na altura, se eu me recordo. Fazia o XS. Hoje em dia o Panda faz X. Mas o que é lucro? Se calhar, eles, por exemplo, nós temos, eu disse que não gostava de falar em marcas, mas nós temos plataformas nos países delas da implementação, dão prejuízo. Por que razão? Deixa eu só dar um adendo, que o Thiago estava nos assistir, o que eu falei meu amigo que veio da França. Sim. E ele disse, o exame que fiz é sem câmera ligada. Ele fez online sem câmera ligada. Pior ainda. No fundo. Eu falei, para ele foi pro bem, adiantou muito, mas olha isso. Adiantou, mas sem câmara, então aí é que não temos. Eu podia falar qualquer idioma. A certeza, qualquer pessoa podia estar a fazer o exame no lugar dele. Exato. Nem precisava de ser ele a fazer o exame. Ele pode confirmar isto. A partir do momento que não tem câmara, como é que ele foi identificado que era ele que estava a fazer o exame? Se ele puder depois responder aí, também gostaria. Pois não, ele só falou que foi sem câmera. Sem câmera, pronto, exatamente. Passou. Exatamente. Vem buscar Então, o certificado. Pronto. Aí se vê o facilitismo realmente na emissão do certificado TVDE sem qualquer tipo Virou negócio. de formar as pessoas. Não virou negócio. No fundo. É 200 euros no mínimo, sempre, qualquer curso. E é o 200, toma aqui o 200, me dá aqui meu certificado. Acaba por ser Eu fiz o curso em Vila Nova de Gaia, que na época da pandemia, antes que eu fiz aqui em Lisboa. Hã? Eu fiz em Lisboa. E Mas já foi presencialmente, eu tive presente. O meu também foi presencial. Só que no dia do curso, falaram comigo assim, cada um vem com seu carro para fazer o teste de direção. Aí eu falei, tudo bem. Eu tinha carro, fui com o meu carro. Cheguei lá, numa turma de 20, 5 tinha carro. Mas no dia também eu não vi ninguém. Foi assim, quem marca o horário e vem. E o dia que eu estava fazendo o curso, o rapaz, o instrutor, falou assim, eu não vou andar com esse monte de gente. Se importa se eu falar que eles fizeram no seu carro? Daí eu ponho aqui que todo mundo fez. Eu falei, não, no meu carro não, tá doido? No meu carro é eu. Eu falei, não, mas não precisa de entrar ninguém, eu vou pôr o que foi feito. Senão depois isso dá errado. Então, mas a escola não tem carros? Não, eu não tinha, cada um tinha que ter o seu carro. Aquela escola não tinha carros de formação? Era um braço da escola, só que era mesmo para TVDE, não foi dentro de uma escola, foi uma sala de certificação para TVDE. Exatamente. E cada um tinha o seu. Eu não deixei fazer. Pronto, é triste. Só que eu não vi ninguém fazendo, ou seja, outra pessoa aceitou que fizesse como se todo mundo tivesse feito no carro dele. Vai a vida, toma aqui os 200 e pronto. A questão do lucro, muitas das vezes nós não conseguimos diferenciar o lucro, porque, como eu disse, há plataformas no país delas de origem que dão prejuízo, porque nós não sabemos os custos humanos que existe também, da rentabilidade de cada gestor, de cada administrador. Se tiverem custos de 100 mil euros cada um, é claro que aquilo vai dar sempre prejuízo, não é? Não há dinheiro que... Porque nós, empresas individuais, eu na minha empresa posso-me colocar a ganhar 50 mil euros e ela vai dar prejuízo de certeza passado 6 meses, não é? Ou 3 meses, ou 1 ano, não é? Depende dos fatores depois daquilo que as pessoas estão. E acho que o lucro para mim deve ser calculado sobre o investimento de quem executa o serviço.
E quem executa o serviço é o investidor, parceiro, empresa, e o motorista. É aqui que tem que ser calculado o custo. E ganhar o outro interveniente, ganhar 20% e 25%, eu acho exagerado.